O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha que interessante, toda a liturgia vai falar sobre a coragem de ser profeta desse homem, né, São João Batista.
e das dificuldades que ele teria de viver essa coragem, anunciar aquilo que deveria anunciar, proclamar o evangelho, a verdade revelada a ele, contra a questão do adultério, para a gente ver o quanto que o matrimônio é uma coisa sagrada e importante. Esse homem perdeu a vida, literalmente perdeu a cabeça por causa disso, para defender o matrimônio, o casamento, que estava irregular ali naquele caso. E aqui na primeira leitura, o profeta Jeremias vai falar: comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer, não tenhas medo em sua presença. Comunica tudo que eu vou dizer, não tenha medo. Interessante aqui na primeira leitura falando isso, porque quem teve essa coragem de falar sem medo o que deveria falar? São João Batista, mesmo que perdesse a própria vida. E a gente é batizado aqui, quase todo mundo aqui é batizado. Será que a gente tem coragem de falar o que a gente aprende na igreja para as pessoas lá fora? Será que a gente tem coragem de perder amigos por causa disso? De perder a consideração, de perder o respeito das pessoas lá fora? Será que a gente tem coragem? São João Batista não teve só coragem de perder amigos, de perder reputação, mas a primeira coisa que ele perdeu foi a liberdade. Ele ficou preso. E aí não acabou aí. Perdendo a liberdade, perdeu o que depois? A própria vida. Ele perdeu a própria vida por causa de Cristo, por causa da igreja, por causa de Deus, porque teve coragem. Então pensar nisso, Senhor, por tão pouco, muitas vezes a gente nega a Deus. A gente entrega Jesus por outras coisas. Falta coragem. Mas sabe por que falta coragem a nós? Porque nosso amor por Deus ainda está muito pequeno. Se nós tivéssemos amor por Deus só um pouquinho, a gente teria mais coragem. Mas como a gente ama pouco, a nossa coragem também é pequena. Pensa nas coisas que você tem coragem. Sempre vai ser, quanto mais coragem você tem por algo, é porque o amor que você tem por aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquela situação, te faz enfrentar. Quem é mãe aqui teria coragem de avançar em cima de um pitbull e ir para cima do seu filho? Vocês que são mãe aqui, vocês teriam coragem de defender seu filho, sim ou não? Bom, a resposta já tem aí, porque vocês amam muito o filho de vocês, certo? Por isso a coragem é grande. Mas se fosse uma pessoa que te fez mal, uma pessoa te fez muito mal e um cachorro vai atacar, você teria a mesma coragem de defender essa pessoa que você não gosta para salvar a vida dela? Você faria isso? Alguns ficou calado, outros que sim, outros que não. É mais difícil do que o seu filho. Ou seja, se Jesus para nós é um estranho, se eu não tenho amor por ele, eu não vou ter coragem de defendê-lo. É simples, a conta é simples. Mas se eu amo a Jesus de verdade, eu vou ter coragem de fazer muita coisa. Pensar que São Tarcísio, que é o padroeiro dos servidores do altar, teve coragem de abraçar a Eucaristia. Ele abraçou a Eucaristia para levar para os perseguidos à guerra. Ele abraçou a Eucaristia e ele falou: nem que me matem, eu não vou soltar. E ele, abraçado a Jesus Eucarístico, morreu abraçado com Jesus, mas não deixou com que roubassem Jesus dele. Ele teve coragem porque ele amava muito Jesus. Será que a gente tem essa coragem de defender Jesus? De dar a própria vida? Ou ser perseguido na família ou fora da igreja? Porque você ama Jesus e testemunha? Será que você tem essa coragem? Será que eu tenho essa coragem? Então, vai falar muito de coragem as leituras, o Evangelho. Aqui no Salmo, o salmista vai cantar: minha boca anunciará a vossa justiça. Esse salmo é próprio para João Batista. A boca dele anunciou a justiça, até entregar sua própria vida. Olha que bonito aqui, que vai falar aqui no Salmo também. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança,
em vós confio desde a minha juventude, sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, meu amparo. Antes dele nascer, ele já foi preparado. E quando Nossa Senhora estava grávida e ela ficou sabendo que a sua prima Santa Isabel, a mãe de João Batista, também estava, ela foi correndo para visitar. E quando ela chegou, o Espírito Santo ali, Cristo estava dentro, no ventre dela, Nossa Senhora chegando e saudando a sua prima, o menino que estava no ventre, ou seja, João Batista já dá um pulo, porque ele sente a presença de Cristo no seio de Nossa Senhora. Então, antes de nascer, ele já era preparado. Nós também, Deus já tem um projeto para cada um de nós. Antes de nascer, Deus já sonhava com a tua vocação, com a tua vida, mas o que acontece na nossa vida muitas vezes, eu vou viver na vida de acordo com as minhas vontades, e não como a vontade de Deus. E aquilo que era para realizar na minha vida, que era a vontade de Deus, às vezes não acontece porque eu faço a minha vontade e não a dele. Então, eu acabo não anunciando com a minha boca a justiça de Deus, acabo anunciando outras coisas, ou maldizendo, ou blasfemando, ou reclamando, porque eu não deixei o Espírito Santo vir sobre mim. Mas João Batista, ele deixou o Espírito Santo vir sobre ele, tomar conta dele, dar a ele a coragem, como veio também sobre os apóstolos em Pentecostes, o Espírito Santo, onde deu a coragem para aqueles homens que estavam escondidos. Não vamos esquecer que quando Jesus entregou sua vida na cruz, o que eles fizeram? Correram, fugiram, não foi assim? Quando falta o Espírito Santo, o que nos acontece? A covardia. É o Espírito Santo que te dá a coragem de falar, de ensinar, de denunciar o erro. Mas quando nos falta o Espírito Santo, nos falta coragem. E quando veio o Pentecostes sobre aqueles homens, eles tiveram a coragem de dar a vida por Cristo. Então será que também não falta o Espírito Santo para a nossa vida? Para nos dar coragem? E dar coragem também de talvez sair no frio e vir na missa de sexta-feira, ou vir numa missa de manhã no domingo. Nos falta coragem muitas vezes, quando falta amor, e quando falta o Espírito Santo. Mas para João Batista não faltou nada disso. E aqui no Evangelho de Marcos, vou contar novamente o que a gente acabou de ouvir na proclamação. Presta atenção nesse relato de Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João. Lembra que eu falei que a primeira coisa que João perdeu antes da vida foi a liberdade? Ele estava preso. Colocá-lo acorrentado na prisão, fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, ou seja, adultério, pecado, e ele denunciou. Poderia ficar quieto? Poderia. Mas seria profeta? Não. Quando você e eu ficamos quietos diante de uma mentira, ou de um erro, ou de alguém que está no pecado, e você pode orientar e não orienta, você pode pecar por omissão, sabia? É um pecado que a gente não pensa muito. A omissão pode fazer o irmão se perder a alma, perder a vida eterna. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Olha que interessante, ele protegia, mesmo não gostando de ouvir ele falar. Ele protegia João, antes de colocar na prisão e depois tirar a vida dele, mas ele protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Ou seja, no Antigo Testamento também, em alguns salmos, vai falar que alguns dançavam e glorificavam a Deus. Ou seja, se a dança for sacra, ou seja, for religiosa, for voltada para o culto divino, ela não é pecado. Não é pecado a dança. Mas hoje em dia, a maioria das danças, para onde que ela leva? Para a sensualidade, não é? Não é assim? As letras de músicas, quantas letras de música nos fazem as pessoas perderem a cabeça? Literalmente, mas perder a cabeça fazendo loucuras. Vai acontecer isso aqui também. Uma dança, uma festa. Não foi numa festa? Não foi aniversário de Herodes?
O que está acontecendo nos aniversários de hoje em dia? Que tipo de música que toca? Que tipo de dança as pessoas dançam? Né, jovens? Vocês que têm TikTok ou sabem muitas dancinhas que tem lá? Para onde a tua dança te leva? Para levar as pessoas a glorificar a Deus? Ou o teu corpo? Vocês também que são pais, talvez deixem os filhos usarem as redes sociais sem controlar nada e tá tudo bem. Para onde essas danças levam? A contemplar o corpo e não a alma das pessoas? Se nós fazemos isso e está tudo bem, tranquilo, a gente não só está deixando de ser profeta, de falar que está errado esse tipo de dança e de música, como a gente está profetizando outras coisas, o mal. Imagina pensar que aqui tem pessoas católicas e batizadas. Em vez de poder profetizar aquilo que é bom, denunciar aquilo que é mal, a gente pode estar profetizando uma dança, uma música que é mal, e deixando de falar o que é o bem para as pessoas. Será que não acontece isso? Não só nas escolas que vocês estudam, mas será que cada um de vocês, quando vai para a escola, é os profetas que podem perder as amizades? A cabeça nem tanto, não vamos pro radical demais, mas talvez você pode perder uma amizade se você não compactuar com essas danças ou com essas músicas. Será que você está disposta a perder amizades por causa disso? João Batista perdeu a cabeça, ele perdeu a vida por amor a Deus, só por falar a verdade, só por isso. Então aqui numa festa, num banquete, aqui o nosso banquete é muito melhor, a refeição é muito maior, a gente recebe o próprio Jesus na Eucaristia. E aqui vai falar que essa moça dançava, e ao dançar, ela agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. É pouca coisa que ele ofereceu para ela? O rei? Eu te darei metade do meu... Todo mundo para acordar. Metade do meu reino. Ele tinha muito poder. Ele tinha muito dinheiro. Mas olha que triste isso, né? Uma dança, músicas indecentes, um lugar inapropriado. Eles estavam provavelmente bem chapados. Perderam um pouco da sua consciência. E quando a gente está muito bêbado ou bem chapado, você consegue pensar direito quando você está embriagado? Não. Herodes também estava assim. E por isso que ele perdeu a cabeça. Se ele tivesse bem, talvez não acontecesse isso. Ele não teria feito essa promessa de dar metade do reino. Mas olha o que acontece. Ela não queria o dinheiro dele. Hoje em dia pode ser que algumas moças, para encantar alguns rapazes, pode querer algumas outras coisas em troca. Talvez o homem, o rapaz, pode não ter um reino todo para oferecer, mas vai oferecer outras coisas. Mas pensar, o que essa moça queria? Vai falar aqui, a seguir, que ela vai perguntar para a mãe dela. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? Ela não sabia. Ela não sabia o que ela ia pedir. Mas ela sabia a intenção que aquela dança, aquela música podia fazer com que aqueles homens perdessem a cabeça. Aí foi pedir um conselho de uma pessoa que poderia ser alguém que ajudasse. Se fosse uma mãe prudente e egoísta, se fosse pelo menos isso, ela fala: minha filha, aceita metade do reino, a gente vai mudar a nossa vida, a gente vai ficar rica, minha filha, aceita. Mas o coração dela não tinha o egoísmo, tinha a vingança, tinha um ódio muito pior, ódio e vingança. Olha o que ela pediu para a filha dela. A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Eu quero a cabeça dele, eu quero a morte daquele homem, eu não quero dinheiro, não quero nada, eu quero vingança. Quando nós vemos na missa, participamos da missa, quem que é o rei da nossa vida? Não é Jesus? E o que ele nos oferece? Um lugar no reino. Mas não é uma parte, não é metade, ele quer entregar tudo. Sabia disso? Jesus quer entregar todo o reino para você. E para mim também. Ele quer entregar todo o reino. Todo o reino.
E às vezes a gente não quer nem metade, a gente quer só um pouquinho. Eu vou na missa um pouquinho lá, fico e vou embora. Bom, vocês que estão aqui não precisam ouvir isso, mas quantos poderiam buscar isso mais, esse reino todo, que é a Santa Missa, que é o amor de Deus, que é a Eucaristia, e não buscam? Mas o que essa mulher veio buscar? Vingança. A cabeça de João Batista. Ela só queria isso. É interessante pensar nisso. Quando você vem na missa, o que você veio buscar? O reino de Deus? O que a gente reza no Pai Nosso? Venha a nós o vosso... Será que você quer o reino de Deus ou o seu reino? Porque na nossa oração você pode falar lá: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, venha a nós o teu reino, venha a mim o teu reino, ou venha a mim o meu reino. O que quer dizer reino? Aqui, o reino de Deus é fazer a vontade de Deus, é essa. Então pode ser que o reino de Deus na tua vida não é aquilo que você quer. Senhor, eu quero um carro novo, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Se o carro novo, ou se um relacionamento pode te fazer perder a cabeça e perder o céu, você vai querer o quê? Você vai querer isso? Não, mas você vai querer isso. Mas e se Deus quiser te dar outra coisa? Então, fazer a vontade de Deus é difícil, porque o reino de Deus é o reino dele, não é o meu. Então é difícil fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente quer o nosso reino, a nossa vontade, as nossas coisas. E aqui no Evangelho vai falar de relacionamento. Vai falar disso. O relacionamento conturbado que estava acontecendo aqui. E pensar, qual que é o reino de Deus para essa mãe? Não existia. Não existia reino de Deus. Ela não queria o dinheiro do rei. Ela queria a vingança. Então o que você veio buscar nessa missa? Não precisa responder para o padre. Para você mesmo. Você veio buscar o reino de Deus? Ou às vezes vingança, assim de... eu estou com raiva de tal pessoa. Aqui não é o lugar para isso, é para a gente entregar. Então se tem raiva e tem mágoa, é o lugar para você entregar na missa. Senhor, eu te entrego a mágoa que eu tenho de alguém. Porque isso não está distante não, acontece no Evangelho aqui, mas pode acontecer no nosso coração. Tem inveja de alguém, ela tinha inveja, tinha raiva, tinha vingança, queria fazer a vingança. E ela pediu a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu. Ela voltou depressa para junto do rei. Ela pediu. Me dá, eu quero a cabeça dele. Vai lá, traz logo. E o rei demorou para ouvir a voz dela? E a prece dela, sua prece, bem cheia de maldade? Olha o que aconteceu. Ela fala isso para ele: quero que me des agora, não é daqui a pouco, eu quero agora, num prato, a cabeça de João Batista. Não foi isso? Agora. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. Ele mandou quando? Imediatamente, mesmo não querendo. Estava embriagado, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça e tirou a cabeça de João Batista. Fez João Batista perder a cabeça. Quem perdeu a cabeça aqui? 2 homens, não foi? Só que um perdeu a cabeça para o reino dos céus, para fazer a vontade de Deus. E o outro perdeu a cabeça para seguir o seu coração, os seus impulsos, e perdeu o céu. Como nós estamos perdendo a nossa cabeça hoje? Para o mundo, quando bebemos ou quando nos embriagamos e tudo mais, ou quando nos embriagamos do Espírito Santo, do amor de Deus, e perdemos a cabeça de buscar pensar só em Deus, fazer a vontade de Deus, como João Batista. Como estamos perdendo a nossa cabeça? Para o céu? Ou para o inferno? Para onde estamos perdendo a nossa cabeça? Onde estamos entregando a nossa vida? O rei imediatamente mandou buscar a cabeça de João Batista. Aqui na Santa Missa, quando nós pedimos a Deus a graça de algo que precisamos, que é da vontade de Deus, imediatamente Deus escuta a tua oração. Porque esse rei é bom, esse rei te ama. Mas precisamos pedir. Aqui, a mãe de Herodíades pediu algo ruim. Aqui essa moça pediu algo ruim. Porque a mãe o instigou a isso. Mas na missa,
o que nós estamos pedindo na missa? Porque não é num prato que você vai receber. Aqui ela recebeu a cabeça de João Batista, não foi? Vingança, ela recebeu vingança. Olha o amor que nós temos na Santa Missa. Quando o padre vai dar a comunhão para os servidores do altar, ou para os ministros aqui, imagina que tem a pala, mas imagina, e tem as bandejas que vocês colocam embaixo para que não caia a partícula, Jesus que está ali, cada pedacinho. Aí o padre coloca na patena o corpo de Cristo e entrega para vocês, como uma bandeja. Como uma bandeja. Mas está o sacrifício. Cristo nos ofereceu em sacrifício? E nessa bandeja que vocês comungam, quem está no altar, os ministros da Eucaristia aqui na missa, é Jesus que se ofereceu. Não só a sua cabeça, não entregou só a sua cabeça. O corpo dele todo na cruz foi entregue para se fazer alimento na Santa Missa. E é entregue nessa bandeja, em cada missa, a nós. Primeiro aos ministros e aos servidores aqui, e depois a vocês. Esse rei não vai entregar outro sacrifício, né? Outra coisa que ele vai oferecer. É ele mesmo. Jesus se oferece, ele mesmo se oferece por amor a nós, para alimentar nossa alma, para nos fazer vencer o pecado. Olha que amor que tem esse rei. Não é um rei do mundo que vai oferecer a perdição. Ele quer oferecer a salvação a você. Em cada missa que você vai, ele se oferece nessa bandeja, nessa âmbula, para entregar o corpo dele, corpo, sangue, alma e divindade, para alimentar o teu coração. E o meu também. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Depois que a missa termina, depois que acaba a oração eucarística, ou vocês comungam, Jesus ele entra aqui no sacrário. Como João Batista, o corpo de João Batista foi sepultado, não foi? Aqui o corpo de Jesus, corpo dele eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade, fica nesse sacrário como que sepultado, esperando a nossa visita. Aqui os discípulos de João Batista foi visitar ele, o corpo dele. E o corpo de Cristo que está vivo e ressuscitado aqui no sacrário. Será que a gente vem visitar ele com frequência? Será que a gente vem falar com Jesus com frequência? Então pensar sobre isso hoje nessa liturgia. Será que eu estou perdendo minha cabeça e perdendo o céu? Ou estou perdendo minha cabeça por amor a Deus, dando a minha vida por Ele para ganhar o céu? É uma escolha, não dá para ficar em cima do muro. Tem uma historinha para encerrar a homilia, que estava acontecendo duas festas, já que o evangelho hoje é festa, estava falando de festa aqui de Herodes, o aniversário dele. Então vamos imaginar aqui que nesse aniversário de Herodes, tinha a festa dos amigos de Herodes e a festa dos amigos de João Batista, dos discípulos dele, tudo lá do outro lado do muro. Então, acontecendo duas festas, certo? A dos amigos de Herodes, pessoas que vão perder a cabeça, essas festas do mundo aí que faz as pessoas perder a cabeça. Música indecente, dança indecente, igualzinho acontece aqui. E do outro lado, as pessoas da igreja, pessoas de Deus, pessoas que seguiam João Batista, profetas de verdade. E do lado dos profetas de verdade, João Batista, estava um monte de jovens lá gritando, ei! E aí, vamos imaginar que em cima do muro tinha um monte de católico. Vamos imaginar que você que está nesse banco aqui, alguns de vocês talvez estivessem em cima do muro. Não estava do lado das festas do mundo, nem estava do lado dos amigos de João Batista. E aí os amigos de João Batista lá embaixo falam, ei, vem para cá, sai daí, vem para cá, vem para a festa aqui, não tem bebida alcoólica, não tem nada aqui, vamos lá, aproveita. E ele desesperado para você pular para esse outro lado do muro, para esse quintal que estava tendo essa festa, a festa do céu. Enquanto do outro lado, na festa dos infernos, lá onde o pessoal perdia a alma, não estava nem aí, os amigos de Herodes tudo de boa lá, ó. Via você no muro e dava um joinha, tá tudo bem, deixa ele no muro, tá tudo tranquilo. Aí depois,
Pode ser que em cima desse muro a gente fica com a interrogação: por que aquele lado não está fazendo esforço nenhum para que eu pule daquele lado? O pessoal do mundo que está perdido, que está vivendo a vida como quer, e o pessoal da igreja está insistindo tanto por mim. E aí, vamos imaginar que apareceu um amigo da festa de João Batista, e aí subiu no muro para falar com você. E ele disse o seguinte para você. Aí você perguntou para ele: ei, por que vocês estão fazendo questão para que a gente vá para esse lado aí? E os outros lá, os amigos de Herodes, não faz questão nenhuma. E aí ele fala: porque aquela festa é do inimigo. Então quem está ali já está perdido. Já está perdido, não tem mais o que fazer. A festa aqui desse lado do céu precisa da sua decisão. Você precisa decidir, escolher a Deus. Só que em cima do muro, esse muro também pertence a eles, não a nós. E você está em cima dele. Você está em cima do muro. E esse muro é deles, é do vizinho. Ou seja, quando o católico é morno, Jesus vai falar: quem é morno eu vou vomitar. Ou seja quente ou seja frio. Se você estiver nas festas do mundo, você vai se arrepender em algum momento e vai buscar a confissão, vai buscar um padre, vai buscar a igreja. Igual o filho pródigo, você vai voltar para Deus, vai voltar para a festa, vai voltar para a missa. Se você estiver desse lado aqui, na igreja, você já está salvo, está tranquilo. Mas e se a gente estiver em cima do muro? E se cada vez que a gente sai da missa, a gente não sabe que lado que a gente quer ficar? Ah não, quando eu vou na igreja, eu me comporto igual o católico de verdade. Quando eu saio da igreja, eu me comporto igual meus amigos da escola, igual o pessoal do meu trabalho. Vamos sair de cima do muro, porque o muro já é do vizinho. O muro já é do demônio. Ou seja, o demônio não vai fazer nenhuma preocupação para você sair de cima do muro, porque o muro já é dele. Ele quer a nossa decisão, ele quer que a gente se decida. Por isso que os amigos de João Batista nos pedem para sair. Sai daí, vem para cá. Vem para a igreja, vem para a missa, vem para os sacramentos. Não fique em cima do muro. Se decida, para de ser morno. Ou seja quente ou seja frio. Então nessa missa o Senhor quer nos pedir coragem. Coragem, sai de cima do muro. Quando você sair da missa que você está hoje aqui, e estiver pensando: vou ou não para a missa de semana, vou ou não para a missa de domingo, vou ou não ser profeta na minha casa, na minha escola, no meu trabalho. Quando você pensar em ficar em cima do muro, ser 50% católico, pensa que vai ter uma vozinha na sua consciência falando: o muro já é meu, o muro já é meu, a tua alma já é minha. Então para de ficar em cima do muro, sai desse muro. E sai desse lado das festas, vem para o lado dos amigos de João Batista. Vem entregar sua vida para Deus, que o prêmio é o céu. Então que o Senhor nos ajude a viver isso hoje nessa missa. Que a gente possa pedir a Deus a graça de entregar a nossa vida para Ele, de sair de cima do muro e se decidir por Deus. Que São João Batista interceda por nós, pelas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse ofertório, talvez em cima do muro seja a nossa fé muito fraca. Talvez a nossa fé ainda é muito fraca, ainda é muito inconstante, nos falta coragem. Então nesse ofertório aqui, ofereça o teu sacrifício. Ofereça. Talvez, eu vou na missa às vezes eu não vou. Ofereça. Ofereça os sacrifícios na sua casa, no seu trabalho, aonde que está mais difícil. Enquanto o ministério canta, pode cantar.